Tá. Esta é a minha penúltima palavra. Tenho uma final na quarta que vem sobre o poder da oração. E a de hoje é um estudo bem curto, porque no livro de Sproul ele aborda um assunto que é um pouco diferente. Normalmente, quando nós ouvimos falar da oração ou falamos sobre oração, nós sempre pensamos em três maneiras que Deus reage com a oração. Três respostas, né, que seriam aquelas tradicionais: não, sim ou espere. Mas hoje nós vamos ver o assunto, as proibições na oração, ou a oração que Deus não responde. Para alguns, orar é muito abstrato. Oração é algo, isso que nós acabamos de fazer aqui, de falarmos no nada, vir ao microfone. Para alguns é jogar palavras no ar, é lançar sentenças ao léu, é falar, é repetir palavras, pedidos, na esperança de que Deus, em algum lugar do universo, e de alguma forma, possa ouvir e resolver atender. Mas orar não é apenas um bom hábito, né? A gente fala que é bom ter o hábito da oração, mas mais do que um hábito, orar é um exercício. E é um exercício de fé, é um exercício espiritual. Então, orar é colocar em prática a nossa fé em Deus. É isso que fazemos quando oramos. Estamos exercitando a nossa fé em Deus. Romanos 10:17, que diz lá: a fé, isso vocês sabem de cor, vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Assim, se a oração é o exercício da fé, e a fé procede da palavra do Evangelho, a oração também é, por consequência, fruto do Evangelho, é fruto da palavra. E eu só poderei praticá-la de forma que Deus ouça minha oração, se eu orar com base no Evangelho. Pelo simples fato porque a oração é gerada no Evangelho. E é a palavra de Deus em nós que desperta a fé e também nos leva a orar. As Escrituras nos dirigem a contemplar a beleza do Senhor e nos atrai para que queiramos estar diante dEle e adorá-lo em oração. Não é assim? Ao ler a palavra, nos sentimos mais próximos do Senhor e queremos falar mais com Ele. Isso é uma coisa bem óbvia no relacionamento diário com qualquer pessoa. Quanto mais estamos com a pessoa, nós gostamos mais dela, queremos mais estar presente, muito mais. Assim a oração nos aproxima a palavra nos aproxima de Deus em oração. Então a questão de hoje é: Deus responde todas as orações? Ele sempre vai lhe dizer, ouvi sua oração. Olha, a resposta é não. Olha, eu ouvi o que você falou, mas espere. Olha, eu ouvi essa oração. Tá joia, vou conceder. Mas a questão de hoje é: há orações que Deus proíbe, que Deus não quer ouvir.
Ele não ouve, nem responde. Bem, quais são essas orações? Felizmente, ao ler o livro, o capítulo lá de Spurgeon, desse texto, eu achei que ia trazer uma lista enorme. Ele não trouxe muito, não. Ele trouxe 2 razões, 2 motivos só, que já são mais que suficientes. Primeiro grande motivo para Deus não ouvir a oração está no Salmo 68, 18. Olha o que o salmista fala no Salmo 66. 66, versículo 18. Se eu, no coração, contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se eu contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se eu contemplasse a vaidade, essa aqui está numa suposição, se eu contemplar, está no condicional, não é? É uma suposição, mas é uma suposição fundamentada na verdade da Bíblia. O salmista demonstra que sabia que a vaidade na sua vida era algo grave. Mas a questão aqui é, tudo bem, eu não sou vaidoso. É muito mais além disto. É muito além disto. O salmista estava dizendo que se em seu coração habitasse a iniquidade, a vaidade foi apenas uma palavra que vai acampar milhões de coisas. Nós sabemos que ela, junto consigo, ela precede a ruína, como diz a palavra de Deus, mas aqui nós devemos entender que ele está se referindo à questão de ser dominado por iniquidade. Um coração em que a iniquidade habita, Deus não pode ouvir. O salmista poderia clamar o mais alto e mais fervorosamente que ele quisesse. Ainda assim, não seria ouvido se seu coração guardasse esse pecado. Seria o caso de ele ouvir, olha, espere aí que eu vou pensar a respeito. Ele diz que o Senhor não o teria ouvido. O que é que nós estamos então falando desse ensino? É que se nós pecarmos, Deus não vai nos ouvir? Não é isso que o texto está nos ensinando. Se eu contemplo a vaidade, o Senhor não me ouve. A palavra é traduzida, contemplar aqui, se eu contemplar a vaidade, é olhar. Em outras palavras, se eu olho para a minha vida e eu vejo que ali há pecado, e se eu alimento esse pecado, se eu nutro, cultivo, as minhas orações serão fúteis. Este não terá sido então um exercício de fé, uma oração que faz nesta circunstância, não é um exercício de fé, de espiritualidade, mas é um exercício de futilidade. Porventura, isso significa que se o pecado estiver de alguma forma presente em minha vida, Deus não vai me ouvir? Não é isto que o texto está ensinando. Porque se fosse assim, se qualquer pecado que houvesse em minha vida, Deus não me ouvisse, nós podemos lembrar o que fala Hebreus 12:1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Nós somos constantemente assediados pelo pecado, constantemente, rodeados. Pecamos por ações, por palavras, pensamentos, por omissões. E quantos que nós, às vezes, nem sabemos, nos atentamos. E ao ponto de Davi falar, Senhor, se há algum pecado, se há alguma coisa oculta aqui, ele fica preocupado até de coisas que ele não consegue se lembrar e não consegue atentar. Tanto era
o receio que ele pecasse contra Deus. Mas quando o nosso coração está endurecido com certo pecado, quando há uma atitude de impenitência, de não arrependimento, nosso coração não sente tristeza por pecar contra Deus, por cometer aquele pecado. Pelo contrário, algo que talvez nós acalentemos, afaguemos, não abandonamos. Este é o problema. Irmãos, nosso coração é propenso, inclinadíssimo para as obras da carne, aquelas descritas em Gálatas. Para praticá-las, nós não precisamos fazer esforço nenhum, basta deixar o coração, a nossa mente solta, sem vigilância, que ele vai cair lá, sem titubear, é para lá que ele vai. Basta deixá-lo à sua própria concupiscência. Como diz as Escrituras, o coração é mais enganoso que todas as coisas. Se descuidarmos, podemos acabar sendo dominados por um pecado a que afagamos. Há aquela luta que Gálatas diz, constante entre o Espírito e a carne. E para viver no Espírito, isso sim requer esforço, exercício, dos quais o principal é nos aplicarmos a palavra de Deus e as orações. Eu não sei até onde você já se deu conta da grandeza da pecaminosidade do seu coração. Eu já me peguei ficando muito triste, terrivelmente triste comigo mesmo, por ver do que eu sou capaz, do que o meu coração é capaz de me levar. O que seria de nós sem a presença de Jesus Cristo? Que condição teríamos de levar a nossa oração a Ele? Mas o autor do Salmo 66 termina o Salmo, no versículo 19 e 20, com essas palavras tão abençoadoras. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Que confiança, que bênção podemos saber que Deus nos ouve. Ele não aparta de nós a sua graça, mas nós não podemos atentar e deixarmos-nos dominar pela iniquidade em nosso coração. Segundo motivo para que Deus não ouça a oração de alguém, está no Salmo 109, versículo 7. 109, verso 7. Nós vamos ler de 1 a 7, ele completo. Não é completo, não é o versículo, capítulo todo, não. Mas são alguns versículos aqui essenciais para que nós estamos vendo. 109, versículos de 1 a 7. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Olha o 7 agora. Quando julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Que
que seja considerado como pecado a sua oração. Esse texto sugere que a oração do ímpio, aqui nesse caso ainda um ímpio que ainda persegue o Filho de Deus, é considerada como pecado. Essa verdade era conhecida, até o cego, lembra-se qual foi a resposta do cego que foi curado por Jesus, quando os sacerdotes o interpelaram, dizendo que aquele que o curara não era da parte de Deus. O cego disse: nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Esta é a palavra. Provérbios 28, 9 diz que a oração do desobediente, do rebelde, é abominável para o Senhor e é repulsiva para Ele. Diz: o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Eu não sei se já aconteceu com você de ver, ouvir algum crente pedindo oração para um não crente. Eu já presenciei isso. Talvez a pessoa não quisesse ser antipática, ou quisesse só não desagradar, né, e pedir isso mesmo: ora por mim, ora por mim. Seja por educação, ou seja mesmo por não pensar na gravidade do que está fazendo. A oração do não crente, daquele que não se aproxima através de Cristo a Deus, é uma oração abominável, é um pedido abominável, porque ele está indo na sua própria condição humana tentar obter o favor de Deus. A primeira condição para que alguém se achegue a Deus em oração é o arrependimento dos pecados. Qual é a única oração que Deus ouve do ímpio? Lembra-se do episódio do fariseu e o publicano? Quando o fariseu se gabava diante de Deus, batia ali, entregando as suas ofertas para ser visto pelos homens, o publicano chega com humildade e faz aquela oração de contrição e de arrependimento. E ele diz: tem misericórdia de mim, pecador. Esta é a primeira oração que todo pecador tem que fazer. Chegar a Deus pedindo misericórdia, perdão dos pecados. E esse espírito de arrependimento jamais deve cessar em nós. Jamais deve se apartar daquele que se converteu a Cristo. A confissão dos pecados deve ser parte da nossa luta diária, para que não toleremos o pecado em nosso viver. Irmãos, Deus não está disposto a honrar pedidos resultantes de corações pecaminosos e inconfessos. Concluindo, a oração não é uma atividade abstrata. Ela consiste no principal exercício da fé. É exercer a crença de que o Deus Todo-Poderoso é o meu Pai, sempre disposto e amoroso, e que, aceitando-me através do seu Filho Jesus Cristo, Ele quer me ouvir, quer me socorrer. O salmista diz tantas vezes: inclina, Senhor, os teus ouvidos. E parece que dá para ver o Senhor inclinando-se para ouvir a oração do seu servo. É o Filho Jesus Cristo que nos dá o direito de nos aproximarmos com ousadia, em seu nome, como filhos amados de Deus. Então, o nosso Pai e Jesus Cristo nos dão o seu Espírito, precisamente para nos ajudar, na condição de filhos,
a desfrutar a comunhão com Deus. Esses dois exercícios espirituais são meios da graça: a oração e a palavra do Senhor. Que Deus nos ajude a cultivar esta comunhão com Ele, a analisar sempre nosso coração, não deixar as manchinhas se acumularem. Alguém já ilustrou a questão dizendo que numa roupa branca você enxerga toda manchinha, por menor que ela seja. E a palavra diz: em todo o tempo sejam brancas as tuas vestes. É assim que devemos viver, vigiando em oração, olhando o nosso coração, atentos, porque Ele diariamente tenta lançar mão de coisas que nos afastam de Deus. Deus nos ajude e que a oração seja o nosso exercício diário, nele sem esmorecermos. Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé para que possamos cantar ao nosso Deus, que mais perto nós queremos estar dele. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso em mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com o Senhor nos céus irei morar, sempre hei de suplicarei, matando em ti, meu Rei,
nos sentar. Boa noite aos irmãos que ainda vão nos assistir. Está gravando este tempo juntos aqui com a igreja para que os irmãos também que não podem estar aqui possam mais tarde participar. Bem, nós vamos agora dedicar esse tempo para as orações que estão projetadas aí na tela. Essas são as orações da lista que a gente chama de lista azul. E nesta lista azul nós trazemos os motivos de intercessão de nossa igreja. Os irmãos são encorajados a mandar seus pedidos de oração, de intercessão, ações de graça, por motivos diversos. Para o presbitério, nós atualizamos esta lista e nós a distribuímos para toda a igreja, para que a gente possa, ao longo da semana, também nos nossos períodos devocionais, orar pelos motivos que aí estão. Bem, quero aproveitar também, nós estamos num grupinho bem pequenininho aqui, então, até antes mesmo da gente orar por esses motivos que aí estão, ouvir se a gente tem alguém aqui que quer também trazer algum motivo de oração. Se tiver, você levanta a sua mão e eu posso acrescentar as nossas orações, o motivo que você tiver. Oi, Felipe. Peço para continuar orando pelo meu amigo Fernando. Seu amigo Fernando. Vida profissional. Ok. Muito bem. Tá bom, então o Felipe Ferri tem um amigo chamado Fernando, perdeu o emprego, foi despedido, pede orações por ele para que Deus abra a porta de emprego para ele, não é? O Tito parece que tem um motivo de oração ali também. Hã? Tito quer agradecer, né, Tito? E você, Valdir? Quando começou a pandemia, o Aldo veio o trabalho dele lá. Certo. Tem procurado todo esse tempo, alguma coisa, mas a pandemia é muito difícil. E ontem ele veio com uma boa notícia de que está para ser contratado. Oba! Uma empresa aqui, de São José, e na verdade ela é TI, coisa meio online. Então, poder trabalhar em casa. Ok. E estão lá no escritório central de Rio do Sul, está fazendo lá as documentações. Agradecer a Deus. Pedir a Deus que confirme também a contratação. Já está caminhado, né? Tá bom. Para quem não ouviu, o pastor Valdir está agradecendo aqui uma oportunidade de emprego que surgiu para o Alan, seu filho. Ele perdeu o trabalho também nesse período de pandemia, mas agora tem uma boa oportunidade que está diante dele, o processo já está caminhando, né? E o trabalho é vocação de Deus, né? Para todos nós. É sempre bom quando a gente tem a oportunidade de exercer os dons que Deus dá através do trabalho, né? Então, vamos agradecer a Deus também por isso. Ok, mais alguém? Não? Ah, pois não, Raquel. Quem teve alta? A avó de Daniel. A gente vinha orando por ela, né? Teve alta, está em casa. Ótimo, que boa notícia. Tá bom, vamos agradecer também a alta da avó de Daniel por quem a gente vinha orando. Alguém mais? Muito bem. Chegaram? Pois não. Pode. Marcelo Coiseg está agradecendo pela bolsa de 50% de vitória do Espírito. Janice pede pelo amigo Lua, tem um câncer raro, está bem magro, passa provas baixas, agora está bem debilitado. Lua. E Marcelo pede uma porta de emprego e melhores condições de sustento para sua família. Marcelo. Ok. Gisela pede que nós oremos pela saúde dela e pela direção de Deus. Gisela. Renata Gandolfo pede que sua cunhada Nancy testou positivo para o Covid por cura e conversão. Também a Renata pede que o seu irmão Roberto, pela conversão do Roberto. E Beatriz e Eduardo pedem por saúde e trabalho. Tá. A Renata pede pela saúde e conversão de Nancy e por quem mais? Irmão, né?
E Eduardo e Beatriz, por trabalho? Ok, são esses? Tá bom, eu vou repetir aqui para os irmãos que não ouviram, para aqueles que estão também assistindo. Nosso irmão Marcelo Coisev agradece a bolsa de estudo que a Escola Inspire deu para sua filha, de 50%, mas também pede por seu trabalho. Aliás, eu penso que esse motivo já está ali também na lista, né? E ele reforça esse pedido. A esposa de Marcelo, Janice, pede por Noah, que está com câncer, que é primo dela. A Giselda, nossa irmã Giselda, pede por saúde, direção de Deus em sua vida. Nossa irmã Renata Gandolfo pede por sua cunhada Nancy, testou positivo para a Covid. Deus dê graça a ela, cura e também salvação a ela e ao seu irmão Roberto. E nossos irmãos Eduardo e Beatriz, casal de nossa igreja, pedem também por saúde e por oportunidade de trabalho. É isto. Muito bem, irmãos. Vamos então dedicar um tempo agora para orar por esses motivos que estão aí, por esses outros que foram trazidos aqui também. É um privilégio muito grande, como a gente viu aí, graças a Deus, esses motivos que foram trazidos, esses estão na lista dos que nós podemos orar, não é mesmo, Valdir? Valdir aqui ajudou a gente a perceber alguns motivos pelos quais nós não devemos orar, mas esses nós somos encorajados a levar diante do trono de graça de Deus, com toda a confiança. Eu quero convidar você a fazer isso junto comigo agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te bendizemos, muita gratidão por nosso Senhor Jesus Cristo, que junto dos seus discípulos dedicava tempo para a oração e mesmo a sós, ele se dedicava à oração e nos ensina esse princípio tão importante. Na verdade, mais do que um princípio, mas uma necessidade de vida até. E nós desfrutarmos de comunhão com o Senhor e aprofundarmos a nossa confiança no Senhor através da oração. É nesse espírito que aqui estamos, trazemos diante do Senhor as nossas orações e pedimos que o Senhor nos ouça, que o Senhor nos atenda, que o Senhor derrame bondade e cuidado sobre nós, sobre a tua igreja, a Igreja Batista da Graça, irmãos e irmãs preciosos, ovelhas de Jesus Cristo, que manifestam diante do Senhor as suas necessidades, manifestam diante da igreja suas carências e pedem o cuidado do Senhor. Eu quero trazer as nossas ações de graça pelos irmãos que pretendem fazer a sua profissão de fé nesse próximo domingo, assim como aqueles que também serão batizados no primeiro domingo de dezembro. Agradeço ao Senhor pela vida desses irmãos e peço que esse batismo, essa profissão de fé pública, represente realmente uma transformação do coração que o Senhor já operou neles e que a igreja possa recebê-los com amor e encorajamento. Quero lembrar de irmãos nossos que estão lutando com dificuldades no campo profissional, pedir que o Senhor abra a porta de trabalho, de sustento, de emprego a esses irmãos. Lembro de Giovanni, de Marcos e Larissa Simões. Peço por Nayara Almeida, que se vê com necessidade de voltar para a Volta Redonda. Lembro do nosso irmão Marcelo, peço por ele, que o Senhor cuide dele. Peço por Eduardo e Beatriz, também pedem a direção do Senhor nas suas necessidades de suprir a sua casa por meio do trabalho. Que o Senhor cuide desses irmãos, que o Senhor os visite, que o Senhor abra portas de oportunidades e trabalho. Quero agradecer a oportunidade que Alan teve nesses dias e pedir que o Senhor abençoe o restante desse processo, que vá tudo bem e que essa vitória que ele teve possa ser compartilhada com alegria na sua casa, na sua família e represente um novo passo na sua caminhada como marido, como também chefe de uma família, de uma casa. Eu quero pedir ao Senhor pela saúde de irmãos nossos, aqueles que sofrem com situações mais prolongadas. Lembro de Renata em especial, que além de
toda a dificuldade que o derrame lhe trouxe, agora também enfrenta outras lutas na sua saúde. Peço que o Senhor dê clareza aos seus familiares, a seu esposo, dê tranquilidade no coração de todos aqueles que precisam ajudar a Renata a tomar decisões importantes no seu tratamento. Que a tua boa mão seja com ela, que teu Espírito seja com ela. E lembro também de outros irmãos nossos que vêm sofrendo e lutando com saúde, por Ivânia, irmã de nossa irmã Liana, por João Batista, Samir com seu problema na coluna, pelo pai de Fabiane e Walter. Cuide deles, visite o Senhor na sua luta, na sua enfermidade. E também peço para aqueles que estão enfrentando problemas de saúde sazonal, e peço que o Senhor dê cura e recuperação, né, ao pai de Márcia. Já temos orado por ele há algum tempo. E também para Atimar, irmão de Marcele, Erivelton, por Gisleide, por quem nós temos orado, por Geni, a mãe de Wanda, com gratidão por sua melhora, que o Senhor cuide dela na sua idade já avançada. Peço por Luiz Príncipe, do seu tratamento de câncer, que o Senhor cuide dele e o abençoe. Lembro de Marli, a mãe de Tiago, que tem estado conosco, de Mauri, cuida dele, de Sheila, Sueli, que se recupera de cirurgia. E agradeço a alta da avó de Daniel. Que o Senhor cuide dela também, né? Teu amor e a tua graça. Lembro das nossas gestantes. Peço que o Senhor abençoe esta gestação de Clécia, de Monique, da filha de pastor Wellington, Rebeca. Que seja tudo bem, a tua boa mão seja com elas. E peço por irmãos nossos que também trazem as suas demandas ao Senhor, pela mudança da família de Andrew e Carmen para São José. Peço por Douglas, que é aluno de Felipe. Também lembro de seu amigo Fernando, que está sem trabalho. O Senhor use Felipe na vida dessas pessoas. Teu cuidado seja com eles, através do teu servo. Lembro de Dona Maria e de Deise, que são tão preciosas e que amamos e que têm enfrentado lutas difíceis. Que o Senhor também seja com elas. Peço pela família de Mauri. Lembro de Reinaldo e Ana, a situação do seu imóvel. Que o Senhor também ilumine tudo isto. Seja com a Ricardo e Ana Pinheiro, que têm enfrentado lutas duras, têm sido ajudados, apoiados por esta igreja. Que a tua mão seja com este casal, com esta família. Lembramos da família de Yasmin, que faleceu, cuja vida foi trazida aqui diante da igreja por Verônica. Que o Senhor também tenha cuidado dessa família agora que enfrenta o luto. Ser com Noah, por quem Janice intercede. Ser com Giselda. Cuida da saúde dessas pessoas. Cuida da saúde de Nancy. Te peço, use Renata na vida dela para que ela conheça Cristo, também o seu irmão. Senhor, nós trazemos com humildade o nosso pedido ao Senhor. Nós não somos nada, nós dependemos de Ti para tudo, para respirar, para falar e para tudo mais. O Senhor é Deus. É por isso que nós confiamos essas vidas ao Senhor, por isso que trazemos estes nomes e estas histórias ao Senhor, porque confiamos no Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmão, só trazer agora, nessa parte final, uma atualização sobre as nossas atividades. Penso que todos estão lembrados, não é? Em primeiro lugar, nós devemos orar pela República, não é? Essa semana, feriado da República, domingo, eleições no Brasil. Ainda alguns municípios no Brasil, inclusive Taubaté, não é, prosseguirão aí nas eleições. Vamos orar por isto.
Domingo, nós teremos aqui batismos e movimento de membros da congregação do bairro Dom Pedro. Nós dedicaremos, então, um tempo do nosso domingo para a congregação. E vamos lembrar de orar pelo pastor Kevin, pelos irmãos ali, e por aqueles que serão batizados, e que a graça de Deus seja com a nossa congregação ali. Quero lembrar, por fim, que no dia 6, primeiro domingo de dezembro, nós então teremos o batismo e os movimentos de membros aqui de nossa igreja, no dia 6 de dezembro, primeiro domingo de dezembro. Também nós estamos indo para o final do semestre na Escola Bíblica Dominical. Então, lembrem-se disso. As últimas lições estão sendo ministradas agora, 22 e 29, e depois nós teremos aí um intervalo que geralmente temos, né, no mês de janeiro e mês de dezembro e janeiro, das classes da Escola Bíblica Dominical. Finalmente, a gente deve informar os irmãos que nós estamos acompanhando as estatísticas relacionadas à Covid-19. Nós não sabemos exatamente como as coisas devem evoluir. Nós temos evitado de fazer planejamento de longo alcance. Nós fazemos planejamentos respondendo, assim, as questões de acordo com que elas se nos aparecem. Eu peço aos irmãos que orem por isso, para que nós tenhamos sabedoria e saibamos como lidar, caso haja alguma alteração significativa que traga aí preocupações a nós e a nossa igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos falar com Deus, terminando o culto desta noite. Vamos agradecer ao Senhor. Logo depois da oração, o pastor Vinícius executa um pós-lúdio e nós oramos reservadamente, cada um ora silenciosamente. Oremos. Senhor, nós aprendemos hoje sobre a necessidade que nós temos de estarmos inteiramente apegados ao perdão de Cristo Jesus, à obra de Cristo, e não em nossos próprios pecados, para que as nossas orações sejam aceitáveis ao Senhor. Dá-nos um coração contrito e quebrantado, porque o Senhor não despreza o contrito e quebrantado de coração, de fato. Pedimos que o Senhor abençoe-nos agora, em retorno aos nossos lares e a nossa igreja nesse restante de semana. Abençoa o culto do próximo domingo, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso país, abençoa o mundo agora, com graça, especialmente aqueles lugares onde o sofrimento campeia, onde a dor, a morte, a separação, a tristeza. Nós pedimos, nosso Deus, que os olhares se voltem para Ti, enquanto se pode achar. Agradecemos muitíssimo, podemos nos reunir aqui, a fim de trazer a nossa súplica e também compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, que foi feita aqui e será feita através da internet também. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.